Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que estou dando sobre o Espírito Santo e sobre os dons espirituais, sobre os dons do Espírito. Hoje é a 9ª mensagem e eu estarei falando sobre o dom da palavra de conhecimento. Então, portanto, hoje a 9ª mensagem tem como título o dom da palavra de conhecimento. As outras 8 mensagens já estão gravadas em nosso canal no YouTube, é só acessar Elson Borges e lá você vai poder assistir. As últimas 3 mensagens eu falei sobre o dom da palavra de sabedoria, sobre o dom de discernimento de espírito e sobre o dom da profecia. Portanto, hoje eu estarei falando sobre o dom da palavra de conhecimento. E como texto básico, eu quero ler aquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8, onde o apóstolo Paulo ele diz: a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento ou a palavra da ciência. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. O dom da palavra de conhecimento não é o dom do conhecimento. Não existe o dom do conhecimento. O que existe é o dom da palavra de conhecimento. E esse conhecimento que o dom da palavra de conhecimento está se referindo, não é um conhecimento que provém do intelecto humano, não é um conhecimento que provém da mente humana, tampouco é um conhecimento que é adquirido através dos livros, de faculdades ou até mesmo de experiências. Não. Esse conhecimento que o dom da palavra de conhecimento se refere é o conhecimento que provém de Deus. É um conhecimento de assuntos, de fatos que apenas está na mente de Deus e que somente Deus conhece e que isso é revelado, é conhecido através do Espírito Santo. E o conhecimento de Deus, ele é maravilhoso. O salmista, no Salmo 139, verso 6, ele diz: Senhor, tal conhecimento, se referindo ao conhecimento de Deus, o salmista ele diz: Senhor, tal conhecimento é para mim maravilhoso e sob modo elevado eu não posso atingir. O salmista ele fica em êxtase, surpreso e encantado diante do conhecimento que Deus tem sobre a vida dele próprio. No versículo 1 do Salmo 139, o salmista ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. No verso 2 ele diz: Tu sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. No verso 3 ele diz: Esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. No verso 4 ele diz: A palavra ainda não chegou da minha boca e o Senhor já sabe do que eu vou falar. No versículo 5 ele diz: Tu me cerca por diante e por detrás e sobre a minha cabeça põe a tua mão. Aí no versículo 6 ele diz: Senhor, tal conhecimento é para mim maravilhoso e sob modo elevado que eu não posso atingir. Então, o dom da palavra de conhecimento, que o conhecimento que se refere, esse conhecimento que o dom da palavra de conhecimento se refere, é um conhecimento de Deus, de assuntos, de fatos que apenas está na mente de Deus e que Deus torna conhecido. O dom da palavra de conhecimento também é conhecido como o dom de revelação ou como o dom da revelação. Então, o Espírito Santo ele revela assuntos, de fatos, assunto de outras pessoas que aconteceram no passado, ou que está acontecendo no presente, ou que vai acontecer em alguns dias. E aí a pessoa que recebe essa revelação de fatos, de assuntos que aconteceu com ela no passado, que está acontecendo no presente, ela fica até surpresa. Como é que essa pessoa sabe desses assuntos, desses fatos,
que somente eu sei. Não contei isso para ninguém. É porque o Espírito Santo revela esses assuntos, esses fatos que apenas aquela pessoa conhecia e sabia. E o Espírito Santo torna conhecido, revela a pessoa que tem esse dom da palavra de conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento que apenas Deus sabia e que a própria pessoa conhecia e mais ninguém conhecia. E é por isso que a pessoa ela fica surpresa ao receber uma revelação de assuntos, de fatos que aconteceu com ela, que somente ela sabia. Portanto, o dom da palavra de conhecimento é também conhecido como o dom de revelação. Assuntos, fatos, é um conhecimento que provém de Deus. É um conhecimento que está na mente de Deus e que Deus torna conhecido através do Espírito Santo. E o salmista, é por isso que ele fica surpreso diante do conhecimento que Deus tem sobre a vida dele próprio. No versículo 6 do Salmo 139, ele diz: Senhor, tal conhecimento é para mim maravilhoso demais, e sobre modo elevado eu não posso atingir. O dom da palavra de conhecimento também pode ser manifestado através de visões. A pessoa recebe uma visão de algum fato, de algum assunto, de alguma pessoa, e nessa visão Deus dá algumas informações ou algumas instruções para que essa pessoa deva seguir. E também o dom da palavra de conhecimento é manifestado através de um conhecimento que a pessoa possui das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Tem assuntos na Bíblia, tem textos na Bíblia que às vezes a pessoa lê e não compreende. E a pessoa que tem esse dom da palavra do conhecimento, o Espírito Santo revela aquele conhecimento daquela passagem e esse assunto torna-se claro para ela. Ou até mesmo que outras pessoas já leu algum assunto da Bíblia, algum capítulo da Bíblia, já leu, releu e não compreendeu aquele assunto, e a pessoa que possui esse dom da palavra de conhecimento, ela lê aquele capítulo, lê aquele assunto, e o Espírito Santo joga luz naquele capítulo, naquele assunto, e ela passa a ver de fato e de verdade como é que é a interpretação e a revelação daquele assunto, daquele capítulo. Então, portanto, o dom da palavra de conhecimento, não é um conhecimento que provém do intelecto humano, não é um conhecimento que provém da sabedoria humana, tampouco é um conhecimento que é adquirido através de livros ou de faculdades ou de experiências. Não. O dom da palavra de conhecimento é um conhecimento que provém de Deus. É um conhecimento de assunto, de fatos que está na mente de Deus, que somente Deus conhece e que Deus torna conhecido através do Espírito Santo, e o Espírito Santo torna conhecido através do dom da palavra de conhecimento. Que Deus nos abençoe. Eu estarei gravando as próximas mensagens, falando sobre os outros dons que ainda faltam. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.